Abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler 11 versículos, os primeiros, e nós vamos trabalhar um tema hoje, irmãos e irmãs, você que está pela internet ou aqui, muito difícil. Nós vamos falar sobre soberba espiritual. Você pode ter uma soberba acadêmica, colecionar todos os seus diplomas e achar que você é melhor do que alguém. Soberba profissional, soberba às vezes dentro de casa, soberba de gênero, homens achando que são melhores que as mulheres e mulheres achando que são melhores do que os homens. Há muitos tipos de soberbas. Mas certamente, o pior tipo de soberba que uma pessoa pode ter é a soberba espiritual. A soberba espiritual, anote no coração, ela vem do pecado do orgulho. C.S. Lewis disse uma coisa muito interessante: o demônio é demônio por causa do orgulho. O demônio é demônio por causa do orgulho. Ele quis o lugar de Deus. A espiritualidade de uma pessoa, isso é muito triste, pode ensoberbecer. Tem sido uma arma de Satanás contra nós, porque, irmãos, guardem no coração algo muito importante. Uma pessoa soberba, sofrendo de soberba espiritual, isso impede o seu crescimento, impede o seu crescimento pessoal e destrói a unidade. Nós não podemos crescer se o coração estiver cheio de soberba. A Bíblia diz que Deus rejeita pessoas soberbas. É a única vez que a Bíblia diz de Deus rejeitando uma pessoa. Ele não rejeitou nenhum tipo de pessoa que cometeu graves pecados. Mas Ele não pode trabalhar uma pessoa soberba. Tem muita gente soberba nas suas relações profissionais, acadêmicas, familiares. A soberba é a manifestação do orgulho. A soberba é a manifestação de altivez. E nós temos que ter muito cuidado. Eu estava perguntando a Deus, por que o meu coração, e creio numa direção do Espírito, caminhamos no meio da campanha, numa campanha onde as pessoas estão orando, de joelhos, clamando, por que numa campanha trabalhar a soberba? E Deus disse assim, exatamente por isso. Porque nós temos agora toda a condição de abrirmos uma brecha para a soberba. Você que está vindo 6:30 da manhã não é melhor do que quem vem às 7. Nós não somos melhores do que aqueles que não vêm. Nós não somos melhores do que aqueles que estão na internet. É claro que é maravilhoso, saboroso espiritualmente quando estamos juntos, porque juntos somos melhores. Mas cuidado com a soberba espiritual. A soberba espiritual tem destruído muita gente. Cuidado com a comparação dos dons. A coisa é grave, não é de hoje, a coisa é grave desde a igreja primitiva. Paulo advertia aos coríntios que achavam que falar em línguas era mais importante, e ele disse não. Colocou critérios para quem falava em línguas. 1 Coríntios 14, ainda disse que aquele que profetizava tinha um dom maior do que aquele que falava em línguas. Há muita soberba espiritual entre nós, e me deixem fazer um adendo, há muita ignorância bíblica. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Leiam a palavra, cuidado com a arrogância. A arrogância ela é velada.
arrogância velada. Quando recebemos nesta igreja, uns anos atrás, o Peter Tanchi, pastor de uma das grandes igrejas da Ásia, ele disse que a arrogância é como suor. Às vezes ela vem e nós não percebemos. Às vezes fazemos a postura corporal de humildes, os olhos aparentemente de humildes, a postura aparentemente humilde, até a posição da Bíblia que carregamos, aqueles que ainda carregam, porque tem Bíblias digitais, a posição da humildade. Mas a arrogância é veneno interior, a arrogância é veneno no coração. A arrogância mata o seu relacionamento conjugal, a arrogância mata a sua família, a arrogância mata o seu trabalho, a arrogância mata a sua vida profissional, a arrogância destrói o seu crescimento, a arrogância arrebenta com a unidade da igreja. E eu estou fazendo essa rápida introdução para dizer que Paulo nos ensina como combater isso. Como combater? Olha para a sua Bíblia, Filipenses 2. Ele disse assim, quando estava na cadeia escrevendo a Filipos: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também aos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero dividir esse texto de Paulo em dois momentos. O primeiro vai até o versículo 4. O segundo momento é do versículo 5 ao versículo 11. O versículo 5 ao versículo 11 é um poema em aramaico, um poema cristão, um cântico, um hino cristão, que veio parar na escritura, no texto e na pena de Paulo. No primeiro momento, o que Paulo está pedindo dos crentes de Filipos, o que está pedindo de nós é muito difícil. É uma maneira de combate, é como se ele estivesse dizendo: Deus fez a parte dele, Deus te deu o Espírito Santo, agora vocês têm que combater, vocês têm que se esforçar para vencer a arrogância, vencer o orgulho, vencer essa sensação estranha, diabólica, de que vocês são melhores do que os outros. Paulo está ensinando como combater soberba espiritual, e ele diz duas coisas na primeira parte, anote-as. Vocês precisam ter uma humildade sincera. E a outra coisa, vocês têm que se interessar pelos outros. Mas observem o verso 1 a 4. Isto não é possível por nós mesmos. Nós precisamos estar em Cristo. Somente uma pessoa em Cristo, que recebeu Cristo no coração, que está arraigada em Cristo, que foi batizada em Cristo, que se converteu em Cristo, somente uma pessoa em Cristo pode vencer a arrogância da carne, o orgulho da carne, a soberba da carne. Nunca esqueçam que o demônio é demônio exatamente por causa do orgulho.
E ele diz no versículo 1, o apóstolo Paulo: em Cristo nós temos motivação de amor, em Cristo nós temos comunhão com o Espírito Santo, está em letra maiúscula, em Cristo nós temos profunda compaixão, a comunhão, a motivação de amor só é possível em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo. Combatam, esforcem-se, tenham o mesmo modo de pensar. Mas como, pastor? Como é que nós vamos ter o mesmo modo de pensar? Temos histórias diferentes, famílias diferentes, personalidades diferentes, pessoas diferentes, mas o que Paulo está dizendo aqui é que se nós estivermos arraigados em Cristo, se Cristo for a nossa raiz, se Cristo é o princípio, se nós somos ligados a Cristo, nós podemos ter o mesmo amor, o mesmo espírito, o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, isto é, unidade. A unidade vai chegar na sua casa somente em Cristo. A unidade vai chegar na sua vida em Cristo. A unidade da igreja está em Cristo. Amém, igreja? E ele diz no verso 6, veja como é difícil. Eu estava trabalhando o texto e disse: Senhor, como isso é difícil. Não façam nada por ambição egoísta. Quantas vezes eu e você fazemos as coisas por ambição egoísta? O egoísmo está na carne, o egoísmo está cravado, o egoísmo é fruto de orgulho, e orgulho gera soberba. Não façam nada por ambição egoísta e nem por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Há uma pessoa, talvez, na sua empresa ou trabalhando dentro da sua casa. O Evangelho diz: considere ela superior. Isto é um exercício. O Evangelho não está falando de posição hierárquica. É claro que há posições hierárquicas. Dentro de uma universidade, dentro de uma companhia, isso tem que ser respeitado, mas aqui é um trato espiritual. Quando você olhar para alguém, seja quem for, aprenda a considerar o outro superior, maior do que o que você pensa. Você não é melhor do que ele. Nós não somos melhores do que ninguém, mas muitas vezes somos assaltados por esse pensamento. Satanás tem trabalhado arrogância no coração, Satanás tem trabalhado arrogância espiritual. Nós sabemos o quanto é difícil humildade e considerar os outros superiores e se interessar. Versículo 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses das pessoas. Irmãos, nós temos na nossa carne, e você sabe que isso é assim, depois você lê em casa Romanos capítulo 7, quando Paulo, numa confissão em Romanos capítulo 7, ele vai dizer: o mal que eu não queria fazer, eu faço, e o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo. A gente pensa muito no eu, é meu celeiro, é minha vida, são minhas necessidades, é meu, e nós desconsideramos o que é do outro. Olhe para mim, guarde no seu coração: quer vencer a arrogância? Quer agradar a Deus? Duas coisas: humildade sincera dentro do coração. Primeiro, eu estou pregando para mim, depois para você. E segundo, passe a se interessar pelas coisas dos outros. Chamam isso de empatia. Esta semana eu tive uma experiência empática com alguém a milhares de quilômetros. Quando uma bomba caiu lá em Gaza e um pai, ao levantar da poeira do chão, uma bomba que caiu perto dele e de seu filho, não viu mais o filho.
E o cinegrafista mostrou o rosto do homem aflito, desesperado, procurando o menino. Naquela hora, a empatia me fez pensar se fosse o meu filho. Isso é empatia. Você se coloca no lugar da dor do outro. E que cena chocante quando a poeira estava baixando. O menino saiu de dentro da poeira. O pai arregalou os olhos, ele esqueceu a bomba, ele esqueceu que podia cair outra, ele esqueceu o abrigo. A única coisa que ele fez, ele correu para o filho dele e abraçou o filho dele que estava machucado, e ele estava machucado, e ele começou a chorar. O ser humano tem perdido a empatia há muitos anos. Quando uma vez num jornal da cidade saiu uma imagem de meninos que estavam aprendendo a não ser empáticos, jogando futebol num campo da Baixada Fluminense com a cabeça de um ser humano. O que nós estamos vendo na Rússia, na Ucrânia, o que nós estamos vendo dentro da faixa de Gaza, o que nós estamos vendo em Israel é falta de empatia. É arrogância soberba, onde todo mundo quer ter direito. A primeira coisa que Paulo manda a gente fazer, e olha, eu fiquei olhando e falei, Paulo, por que você fez isso com a gente? Que ordem você recebeu de Deus para transmitir para nós? Que palavra dura! Nós estamos saindo do verniz. Hoje de manhã, em nome de Jesus, estamos saindo do verniz e nós estamos entrando lá dentro, nas entranhas de cada um de nós. E você sabe o quanto você você é arrogante. E quanto a gente se considera melhor. Porque tem um diploma na parede. Porque vive numa casa melhor que o miserável não vive. Porque tem um carro melhor do que o outro não pode ter. Porque se veste com roupas de grife e o outro não pode. E você acha que é melhor. E passou num concurso e trabalha numa companhia que o outro não pode trabalhar. Quanta arrogância. E meus irmãos, às vezes isso está dentro da igreja, porque está dentro de cada ser humano. Aprender a considerar o que é do outro. Larga um pouco a tua vida, as tuas coisas, as tuas orações. Gaste um tempo de intercessão, como tem sido bom aqui. Às 6:30 da manhã, depois a turma das 7, o povo orando aqui pela internet, orando uns pelos outros. Hoje eu vi uma cena tão bonita, foi um pouco diferente hoje. Quando o pastor Douglas, no culto que vocês entraram, ele colocou pessoas para orarem lá atrás, que chegaram depois, os que estavam aqui orando em duplas. Louvado seja Deus. Aprender a interceder pelo outro, sair um pouco do egoísmo, sair um pouco do egocentrismo, onde o teu ego é o centro, onde você é o centro. Mas eu vou para a segunda parte, que essa está pesada. Ilusão. A segunda é pior. Lamento dizer que hoje de manhã é como um soco de boxe na cara de todos nós. Depois que Paulo diz assim, em Filipenses, sejam humildes, pensem nos outros. Ele vai dizer no verso 5, que a atitude de vocês seja a mesma de Jesus. Levantou o sarrafo. Porque agora não é só aprender, pastor Humberto, não é só aprender a ser humilde, não é só aprender a se interessar pelas coisas das pessoas, mas é fazer como ele fez. E Paulo começa a trazer esse poema em aramaico, esse hino cristão, naquela época se cantava, e ele é tão forte. Eu vou pegar essa segunda parte e vou dividi-la em 3 momentos da vida e da história de Jesus. O primeiro momento é quando ele não estava aqui. Quem era ele antes de chegar?
Se você é neófito, não sabe, ele não nasceu em Belém. Colossenses diz que ele existia antes de todas as coisas. Aleluia. Colossenses capítulo 1 vai dizer sobre Jesus, que nele todas as coisas foram criadas. Ele estava na criação. Ele é a imagem na terra do Deus invisível, que o pecado não nos deixa ver. Por isso que ele disse: quem vê a mim vê o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por ele. Os mares da terra foram criados por ele. As montanhas da terra, guarde isso, as montanhas da terra foram criadas por ele. Os luminares foram criados por Jesus. As estrelas foram criadas por Jesus. E mais, ele não é só criador, ele é sustentador. A Bíblia diz que nele tudo subsiste. Não há nada que respire na terra, nem vegetal, nem animal, nem ser humano algum. Nada que está aqui se mantém se ele não der oxigênio. A Bíblia diz que nele tudo subsiste, e ele tem toda a primazia. Ele é o primeiro em todas as coisas. Antes de chegar aqui, ele era rei. Ele era o Senhor do reino. E quando Paulo olhava a criação, dizia assim: ele é o primogênito de toda a criação. Veja, esse era Jesus, antes de chegar aqui. Isso é o que a Bíblia diz sobre quem ele era. Isso é o que a Bíblia diz sobre quem chegou até nós. Sabe o que aconteceu quando ele chegou aqui? Ele abriu mão de todos os direitos. Misericórdia. Ele abriu mão de todos esses direitos que eu acabei de mencionar. Ele foi abrindo mão. O versículo 6 do texto que a gente leu é impressionante. E diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele desapegou. Uma das teses mais difíceis da psicologia é a tese do desapego. E a Bíblia diz que quando ele se humaniza, agora em Filipenses 6, ele desapega. Ele não chegou aqui dizendo: eu sou rei, eu sou criador de todas as coisas subsistem por causa de mim, eu sou o Senhor. Não, ele não disse isso. Ele abriu mão dos direitos. Isso é tão difícil. Sabe por que o mundo está como está, irmãos? Por que nós somos quem somos? Porque nós temos direitos. O Dr. Russell Shedd diz uma coisa tão interessante, profunda: ninguém se torna egoísta se não tiver direitos. A democracia grega foi solidificada e base do mundo em cima de direitos. A Constituição dos Estados Unidos está em cima de direitos das pessoas. A Revolução Francesa aconteceu em cima dos direitos. A Carta Magna dos britânicos está em cima dos direitos. Os advogados que estão aqui brigam pelos direitos. A Carta Magna brasileira, ela defende direitos. E Jesus abriu mão de todos os direitos. E agora Paulo está dizendo assim: imite-o. Como é difícil. Por isso que é difícil dar a outra face. Por isso que é difícil para alguns não levar ninguém à justiça. Por isso que é difícil caminhar mais uma milha. Porque nós temos direitos e você tem direitos. A lei te garante, é verdade. O problema é que mandaram a gente imitar o Cristo que abriu mão dos direitos. E
Quando ele escreveu aos Coríntios, segunda carta, Paulo diz uma coisa impressionante, capítulo 8, verso 9. Ele diz assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre. Sendo rico, sendo Senhor, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Nós somos o que somos, redimidos, salvos, santificados, por causa que Ele se humilhou. Quando Ele chegou nesse mundo, o verso 7 diz que Ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E todo servo, aquela época, todo escravo, olhem para mim, todo escravo não tinha direitos e nem vontade. Ele vem, e olha o que diz o verso 18, o poema é maravilhoso, Paulo é fantástico. Ele diz assim: e ele foi e se humaniza, ele toma a forma humana, humilhou-se a si e obedeceu até a morte de cruz. Ah, você casal, a gente vai ter um dia aqui trabalhando essa questão, mas às vezes a gente não abre mão de nada, das nossas razões. Ah, se nós aprendêssemos a abrir mão dos nossos direitos, por causa dEle, em nome dEle, amém, gente? Por causa dEle, em nome dEle. Se nós aprendêssemos a nos esvaziar de nós mesmos. Ele era soberano, rei, e Ele se humilha de uma maneira tal que Ele se torna carne. Quando aquele embrião, que seria chamado Jesus, está no ventre de Maria, olha que cena linda, pensa comigo, mãe, irmãos, ele foi revestido de carne humana. Ele foi revestido de carne humana dentro do ventre de Maria. É isso, é profundo demais o que Paulo está dizendo. Ele toma a forma, a palavra morfê que está aqui, a essência, ele toma a essência humana. Ele que era Deus, ele se reveste da carne humana. E você vai perguntar: por quê, pastor? Por quê? Por quê? Por que ele precisou tomar a forma humana? Porque ele queria entender o ser humano. Porque ele agora pode, como diz Hebreus, compreender a tua dor. Ele compreende tuas lágrimas, Ele compreende tuas lutas, Ele compreende teus sofrimentos, Ele compreende tuas tristezas, Ele compreende você. Sabe por que Ele compreende você? Porque Ele morreu. Naquela hora Ele perdeu todos os seus direitos. Por exemplo, Ele não tinha mais direito de onipresença. Não tinha mais, Ele não estava presente em todos os lugares, Ele não era mais onipotente, não tinha todos os poderes, Ele morreu. Ele não era mais onisciente, Ele falou, eu não sei quando voltarei, só o meu Pai. A Bíblia diz que Ele se humilhou tomando a forma de gente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olhe para cá e guarde no seu coração, porque depois de ter falado sobre quem Ele era, antes de se humanizar, depois de ter falado agora sobre a sua humanização, eu vou tocar no ponto mais difícil da sua humanização, o momento em que Ele morreu. As pessoas olham para a morte de Jesus com um pesar, como se fosse um funeral. Não, a morte de Jesus é a nossa vitória. A morte de Jesus é a nossa alegria.
A morte de Jesus tem que ser celebrada. Eu queria que você agora desse um brado de vitória pela morte de Jesus. Aplauda, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Pensaram que ele estava derrotado, o inferno pensou, mas não, ele estava vitorioso. Ninguém o matou. Eu quero que você anote isso, olha para cá, deixa as pessoas trabalharem, olha para cá. Ninguém o matou. Ele se entregou. Os judeus não o mataram, os romanos não o mataram. Ele se entregou, aleluia. Sabe onde ele foi crucificado? Ele foi crucificado na montanha que ele criou. Com ele, por ele não subsistem as coisas. Não foi ele que criou, diz Colossenses. Ele foi crucificado na montanha que ele criou. Ele foi crucificado com a madeira da floresta que ele fez. Nada era novo. Os pregos de ferro transpassaram seu corpo, os ferros que ele colocou na natureza. Que fantástico! Ele se entregou. Não foram judeus, não foram romanos. Não, ele se entregou por amor. E se entregou, diz a Bíblia, como cordeiro. Quando João olhou para ele, seu primo, ele estava chegando no Rio Jordão. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por que ele veio como cordeiro? Cordeiro é filhote de ovelha. Ele veio como filho. Ele veio como filho, como ovelha muda, pequena, se entregou ao matadouro. E ali o cordeiro morreu. Agora chegamos ao momento mais importante. Eu quero que você repita comigo: o cordeiro morreu. Não, tem que ser muito bom. O cordeiro morreu. Você da internet, o cordeiro morreu. Você comigo, o cordeiro morreu. De novo, igreja, o cordeiro morreu. E vocês pensam que ele estava morto? Não. Há uma teologia aqui para dizer para vocês: o cordeiro que estava morto estava vivo. Você pensa que ele estava morto? Eu vou mostrar para você que ele não estava morto, ele estava vivo. O cordeiro morreu. E quando eu fizer assim, você vai dizer essa frase. Qual a frase? E o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O medo tomou conta de muita gente e os discípulos fugiram. Pedro negou, Tomé duvidou. Por quê? O céu foi abalado, o sol se apagou, o sol não quis mais dar luz, as estrelas começaram a ficar turvas, porque o cordeiro morreu. A terra bradou, o terremoto chegou, porque o cordeiro morreu. A maldição foi quebrada no Calvário. Como diz Apocalipse, não há mais maldição para quem está em Cristo. Tudo aquilo que veio de maldição, da macumbaria, do diabo, de qualquer outro lugar do passado, é quebrado no Calvário, porque o cordeiro, a sua morte é fantástica. Não é um ato passivo, não é um ato pequeno. O cordeiro morreu. A maldição foi quebrada. Ele levou naquela hora as doenças e restaurou. Estavam sobre ele todas as nossas enfermidades, e o pecado foi para cima dele. Nós não somos mais julgados como pecadores, porque ele nos justificou, porque o cordeiro. E naquela hora os mortos saíram das sepulturas. Está na Bíblia, sabia disso? E começaram a levantar defunto do cemitério. E levantou defunto do cemitério e começaram a ser vistos na cidade, porque o cordeiro morreu. Os demônios foram assustados, destruídos, pisados na sua cabeça naquela hora. E o demônio tentou desviar Jesus. Ele tentou desviar Jesus da cruz. Ele usou até a vida de Pedro. Não, você não será crucificado. Lá em Mateus capítulo 4, ele foi tentado a cair, mas ele não caiu. O demônio tentou interromper a sua morte, mas o cordeiro
E sabe o que ele fez naqueles 3 dias? Você acha que ele ficou dormindo no céu, não é? Nada disso, nada disso. Leia a carta de Pedro, o grande Pedro, que diz que naquela hora ele foi pregar para os espíritos que estavam aprisionados. Eu não tenho teologia para entender isso, eu não tenho como compreender isso, mas Jesus foi ao fundo da terra, diz a Bíblia, e ele pregou a vários espíritos que estavam encarcerados, porque o Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu. Glorifique ao Senhor que o Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu. E ele morreu e limpou a gente. E ele morreu e ressuscitou. Mas quando ele morreu, as nossas enfermidades recaíram sobre ele. Quando ele morreu, os defuntos saíram da sepultura. Quando ele morreu, o centurião testemunhou: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. O Cordeiro morreu. Celebrem a morte do Cordeiro. Não tenham medo de celebrar a morte do Cordeiro. Não é um funeral, é vitória, é grandeza. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Cordeiro morreu. E ele limpou a gente. O Cordeiro morreu. Ah, irmãos, eu queria tanto ter uma visão agora do Calvário. Eu queria ter uma visão sabendo que ele não foi. Não é esse o sentimento, não é um sentimento de coitado. Não, ele se entregou, ele sabia. Era difícil, mas ele sabia. Era difícil que ele estava na carne, mas ele sabia. Não, não é olhar para ele como um coitado. Não, o Cordeiro morreu porque se deu. Eu queria ver agora o Calvário. Se a gente pudesse trazer a mente da gente lá para trás, no passado, mais de 2000 anos, e ver aquela colina que ele criou. Ele foi crucificado na colina que ele criou. Ele foi para a cruz da madeira, da floresta que ele criou. Ele se entregou, não foi judeu, não foi romano, ele morreu porque ele se entregou. Mas a gente não pode. A gente não pode ter uma visão agora. Todos nós de vermos lá atrás. Não sei se alguém está tendo esse privilégio, mas a gente não pode. Eu não posso ouvir a palavra dele dizendo Eli, Eli, lama sabachthani. Eu não posso ouvir, o meu ouvido pecador não permite. Eu não estava lá, eu não posso. Mas ele disse uma coisa interessante: vocês vão reviver, vocês vão lembrar toda vez que vocês praticarem a ceia. A ceia não é um rito religioso, a ceia é memorial, que traz na nossa cabeça: o Cordeiro morreu. E se você crê, mete a mão na bandeja, mete a mão na bandeja da graça. Nós vamos olhar agora para o pão e para o vinho. Façam isso em memória de mim. Hoje não é dia oficial. Que bom que hoje não é o dia oficial. Que bom que a Bíblia não traz dia oficial. Que bom que a Bíblia não traz periodicidade. Tem que ser 1, 2 ou 3. É agora. É agora. É agora. Eu queria convidar você a abrir esse cálice que você está recebendo. Abre um para mim, por favor. Abre para mim, por favor. Eu queria que você olhasse para o pão. Você vai agora olhar para o pão. A gente, sem vocês saberem, também falou com a turma que está em casa. Gente em casa está fazendo a mesma coisa que nós. Foram avisados às 9, foram avisados às 11. E aqui está diante de nós a síntese da pregação dos nossos olhos, nos nossos olhos. Agora eu posso ver. Eu queria que você pegasse um pedaço do pão, olhasse bem para ele, e que você lembrasse que o corpo dele foi machucado por causa de você, por causa de mim. Esse pedaço que está aí na sua mão, olha para ele, foi lascado, lascado, lascado por causa do meu e do seu pecado. Igreja, repete comigo: o Cordeiro morreu.
Aleluia. O Cordeiro perdoou os nossos pecados. O Cordeiro morreu. O Cordeiro causou uma revolução na cidade, defunto na rua, porque o Cordeiro foi lá no inferno buscar almas aprisionadas. O Cordeiro morreu. Tomem, comam dele todos, bote para dentro, sinta. É por isso que tem que comer, é para ingerir, é para que essa verdade esteja dentro de você. Come, come, pode mastigar, come, para que essa verdade se torne substância. Eu não posso ver, eu não posso sentir o cheiro, eu não posso tocar, mas eu posso ceiar. Façam isso em memória de mim. Agora pega o seu cálice, olha para ele. A gente devia chorar olhando para isso aqui. A gente devia deixar as lágrimas caírem dentro desse copo, que se misturassem com esse suco da videira. Sabe por quê? Esse sangue simbolizado nesse cálice que está nas suas mãos nos purifica de todo o pecado. Esse sangue é que é a garantia de limpeza da tua vida, limpeza que vai te levar para o céu. Você vai para o céu por causa desse sangue. Você é justificado por causa desse sangue. Oh Deus maravilhoso. Eu agora posso olhar e posso sentir, e eu vou jogar para dentro de mim, para que essa verdade seja verdade nas minhas artérias, nas minhas veias, no meu corpo. Coloca para dentro, bebam deles todos vocês. Fique em pé, igreja, e diz que o Cordeiro morreu. Celebre que o Cordeiro morreu. Celebre, glorifique a Deus. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz. Agradece. Agradece, agradece, agradece. O Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu. Venceste, o véu tu rompeste. Aleluia. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, E tu é glória. tu é a glória, e acima de todo nome está. Olha para mim. Eu não acabei de pregar e você vai escutar o resto em pé. Quem quiser e precisar pode sentar, mas eu queria que você ficasse em pé, você que está na sua casa. Nós estamos pregando contra a soberba espiritual, arrogância, orgulho. Dr. Shedd dizia: não há pecado pior do que um homem e uma mulher orgulhosa. Como destrói a vida, como destrói as relações. E ele diz no texto, é Paulo que está dizendo, o cabeçalho dessa passagem é a humildade cristã. Sejam humildes de coração, considerem os outros superiores, se importem com as causas das pessoas. O que adianta uma campanha de unidade se eu não fizer isso? O que adianta acordar às 6:30 da manhã se eu não praticar isso? E num primeiro momento Deus está mandando: obedeça, 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 obedeça. Mas no segundo momento é mais difícil. Faça como ele fez. Abre mão dos direitos. Ele era o dono da montanha, ele era o rei de Israel. Debocharam dele, e como ovelha muda, ele foi levando o cordeiro. O cordeiro, o cordeiro. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita como um leão.
Ele morre como cordeiro e levanta como leão da tribo de Judá. E ele volta. Ele volta. Ele volta a ter toda a glória que ele tinha com seu pai, porque ele orou em João 17: Pai, que eu volte a ter contigo a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E ele recupera. E ele pode dizer o que Paulo depois escreveu: tragada foi a morte pela vitória. Ele morreu, mas ele voltou como leão. E aí versículo 9, 10 e 11 diz assim, para a gente terminar: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus rejeita soberbo, mas exalta o humilde. E por causa disso, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele morreu e ele está vivo. Humildade vale a pena. Talvez você vai ser esbofeteado, maltratado. Uma pessoa me procurou depois do culto das 9: pastor, estou sendo maltratada. E está mesmo. Mas Deus vai lhe dar forças para que no poder do Espírito Santo ela vença. Não sei se através dos homens, porque os homens são injustos, mas o Cordeiro morreu. Ele tem o cetro da justiça. E ele está vivo como o leão da tribo de Judá. Se humilhe porque vale a pena. Obedeça porque vale a pena. Esteja diante dele porque vale a pena. Abre mão dos teus direitos. Para de dizer eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Você entrega os teus direitos a Jesus e ele te exaltará. Ser crente não é fácil. Ser crente não é brinquedo. Ser crente não é ter religião. Ser crente não é passar por águas batismais. É muito mais. É muito mais. É muito mais ser obedecer. Ser discípulo é imitar. E nós somos discípulos dele. Dele. Jesus. Jesus. Feche os seus olhos. Que lindo esse nome é. O nome de Jesus. Eu queria que você glorificasse a Deus. Glorifique a Jesus. Que nome maravilhoso. O nome de Jesus. Ele morreu. Ele morreu. Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu. E o Cordeiro se levantou. Glorifique a Ele. Ensina-nos, Senhor, a te obedecer. Ensina-nos, Senhor, a fazermos como o Senhor fez. Como é difícil, Senhor. Espírito Santo nos ajude. Oh, maravilhoso. Ele morreu. O nome de Jesus. Jesus morreu. O Cordeiro morreu. Maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Mas ao terceiro dia ele voltou. Apareceu a mais de 500 pessoas. Apareceu a Maria no túmulo. Ele disse: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele disse. Ele passou pelas paredes. Ele estava glorificado. Ele passou pelas paredes. Ele passou pela porta. Ele estava glorificado. Que ele venceu a morte. O Cordeiro morreu e o Cordeiro ressuscitou.
suas mãos ao Senhor. A tumba vazia. Ó Deus, ressuscitaste. Aleluia, aleluia. És invencível, Invencível, inigualável. hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é glória, acima de todo nome. Glorifica, poderoso. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo é, poderoso esse nome é, És invencível, és inigualável, hoje e és sempre. invencível, teu é o reino, tu é a glória, acima de toda cabeça. Poderoso. Poderoso esse nome é. O nome dele, Senhor Deus, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nesta manhã, quando nós estamos sendo impactados por causa da soberba, como nós nos achamos melhores, mais espirituais. Quantas vezes a nossa arrogância aparece em casa, na escola, no trabalho. E muitas vezes ninguém vê, mas a gente se considera melhor lá dentro. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa o pecado do orgulho. Nós não podemos ser espirituais se estivermos no orgulho. Essa campanha não terá valido nada se estivermos no orgulho. Senhor, as duas coisas que pedistes a nós hoje são tão difíceis. Considerar os outros superiores, ter um coração humilde e se importar. Senhor, nos ajuda pelo poder do Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor opera o querer e o realizar. Opera em nós, Senhor. Nós queremos te obedecer, como Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. E segundo o Senhor mandou a gente imitar, a perder direitos, num mundo que valoriza a individualidade dos direitos, numa sociedade que só pensa na luta pelos direitos. E o Evangelho é contra a cultura, é contramão, é chocante. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. E eu quero te glorificar porque Ele morreu. O Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu. E o Cordeiro está vivo. E levantou como o leão da tribo de Judá. Ah, Senhor, que abalo foi aquele dia, aquela sexta-feira. O Senhor arrebentou com o inferno. O Senhor purificou pecados. O Senhor levantou mortos. O Senhor acabou com o cemitério da cidade. O Cordeiro morreu. E o Cordeiro está vivo. Toma a nossa vida, Senhor. Toma a nossa vida. Toma a nossa vida.
para que obedeçamos e imitemos. Toma a nossa vida, Senhor. A morte já foi vencida. Aleluia, aleluia. A morte venceu, o véu tu rompeste, a tua vazia glória está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Bem forte, lá do fundo da tua alma. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Teu é o reino, tua é a glória. tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus é o Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, Tu é a glória. Tua é a glória. Agora repitam com o pastor, igreja, você que está em casa aqui: o Cordeiro morreu. Com alegria, o Cordeiro morreu. E o leão da tribo de Judá está vivo. Ele está vivo e reinando. Aleluia, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Se alegre com seu irmão, quem está ao seu lado. Diga: o Cordeiro morreu. Para quem está do seu lado, e ele está vivo.